Bom dia, pessoal. Eu me chamo Gustavo Aragão, sou professor de linguagens e a pedido de alguns alunos queridos, trago aí algumas orientações, algumas informações sobre a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o texto que vocês farão lá no final do ano, na prova do Enem ou nos vestibulares, né? Então, para que vocês possam otimizar esse tempo de ócio aí em casa, eu trago algumas informações. Vamos lá? A macroestrutura textual do texto dissertativo argumentativo ela é composta de três partes habituais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu preciso de uma contextualização, da associação, ou seja, da articulação dessa contextualização ao tema hoje. Trago também uma tese ou uma situação-problema e elenco dois argumentos, o argumento 1 e o argumento 2. No desenvolvimento, eu tenho dois parágrafos de desenvolvimento, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. No desenvolvimento 1, eu inicio ele com um tópico frasal, ou seja, com uma ideia núcleo, uma frase inicial que me permita desenvolver uma linha de raciocínio. Eu trago o tópico frasal retomando a linha de argumento 1. Após, eu faço uma problematização acerca desse argumento 1, elenco provas, ou seja, trago um dado, uma citação de autoridade, pode ser um dado estatístico, pode ser um dado percentual, uma citação de autoridade ou um exemplo específico. E, por fim, para completar o desenvolvimento 1, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu traço um comentário articulando o dado que eu propus ao tema a ser discutido. No desenvolvimento 2, eu sigo o mesmo esquema de elaboração. Eu trago um tópico frasal no início, retomando a linha de argumento 2, depois eu problematizo, elenco as minhas provas, podem ser dados estatísticos, percentuais, citações de autoridades ou exemplos específicos, e faço o fechamento do meu parágrafo com o comentário final articulando o dado, a discussão sobre o tema proposto. Na conclusão, o quarto e último parágrafo do texto, a gente traz a reafirmação do problema e propõe duas intervenções. O que seriam essas duas intervenções? Seriam duas propostas de solucionar ou amenizar o problema que foi discutido no meu texto. Então, eu tenho que propor uma intervenção associada ao argumento 1 e uma outra intervenção associada ao argumento 2 e fechar o meu parágrafo de conclusão. Então, recomenda-se separar sempre aqueles elementozinhos das intervenções, para a elaboração das intervenções, vamos relembrar deles? Nós temos o agente, a ação, o meio e o efeito. E aí eu posso detalhar ou o agente, ou a minha ação, ou o meio, certo? E eu posso separar agente e ação no mesmo período e o meio e o efeito num outro período, componente aí da minha estrutura frásica, da minha frase, tá? Vamos ver o modelo. Eu trago aqui para a gente discutir hoje o tema Problemas da Saúde Pública no Brasil. É um tema super atual, exatamente em virtude do novo contexto em que a gente vivencia aí com essa questão da pandemia, do novo coronavírus. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, por exemplo, é um sistema muito avançado, mas que ainda tem uma série de precariedades, de recursos, de infraestrutura, a questão do subfinanciamento, problemas de gestão pública também. Então, é um tema muito legal para a gente poder desenvolver aí esse modelo de redação para vocês. Vamos nessa. O meu modelo de introdução, a minha sugestão, é apenas algo a sugerir o modelo, a estrutura da introdução. Eu tenho aqui o seguinte: no século XV, os portugueses chegaram ao Brasil com o intuito de colonizar, e com eles trouxeram diversas doenças, as quais foram negligenciadas e não foram combatidas, pois não havia políticas públicas estruturadas, muito menos a construção de centros de atendimento à população. Atualmente, o cenário do sistema de saúde pública apresenta outros tipos de adversidade, visto que passa por uma crise devido a problemas como a superlotação e a má gestão e o subfinanciamento. Diante disso,
é necessário que o sistema de saúde pública seja mais bem assistido, a fim de fornecer uma melhor qualidade dos serviços prestados. Eu trago esse exemplo aqui de introdução e nele a gente já pode observar aqueles elementos essenciais da composição da nossa introdução. O contexto, né, a contextualização, onde eu faço a retomada de um passado histórico, mas eu não só retomo o passado histórico, eu associo esse passado ao tempo presente. Então eu trago o tema para a atualidade. E aí eu digo, atualmente, o cenário do sistema de saúde pública apresenta outros tipos de adversidade, ou seja, de problemas, né? Visto que passa por uma crise, aí eu trago a situação problema. Qual é a situação que eu tenho como problema? A crise devido a problemas, e aí eu vou citar o argumento 1 e o argumento 2. O argumento 1, a superlotação. O argumento 2, a questão da má gestão e do subfinanciamento. A parte em preto aqui, que fecha o parágrafo de introdução, ela não é obrigatória, ela é opcional. Você pode fazê-la se assim quiser. Só que eu sempre sugiro aos meus alunos que a façam para que a gente possa trazer a estrutura inteiriça, né, a microestrutura dissertativa, o parágrafo padrão por inteiro, composto de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão, de um início, meio e fim. E assim a gente estrutura melhor esse parágrafo de introdução. Tá? Então eu tenho o contexto, o tema atualmente, o tema hoje, depois eu tenho a minha situação, problema, ou a minha tese, é o meu ponto de vista, a minha opinião sobre o tema, e eu trago o argumento 1 e o argumento 2. E fecho o parágrafo. Vamos ao modelinho do desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento, nós temos 2 parágrafos nessa partezinha do texto. Então eu tenho o desenvolvimento 1, onde eu retomo a linha de argumento 1, problematizo, trago um dado, uma citação ou um exemplo e faço o meu comentário final. Vamos lá? É indubitável que a superlotação dos hospitais esteja entre os principais problemas enfrentados pela saúde pública no país. Nesse caso, em vermelho, eu trago o tópico frasal em que eu retomo a questão da superlotação dos hospitais públicos em nosso país. Depois eu vou problematizar. Como é que eu vou problematizar? Eu vou criar um problema, eu vou trazer coisas que provocam esse problema. Né? Nesse viés, ou seja, nessa perspectiva, a falta de leitos suficientes e a precária infraestrutura nas unidades de atendimento agravam ainda mais a situação. De acordo com o American College of Emergency Physicians, ou seja, a ACEP, a superlotação é caracterizada por uma situação em que a necessidade identificada de serviços de emergência supera os recursos disponíveis nas unidades de saúde. E agora eu vou trazer o meu comentário. Já trouxe a minha citação de autoridade e vou dar sequência com o meu comentário final. O que ocorre nos prontos-socorros dos hospitais quando seus profissionais e leitos são insuficientes para atender o número de pacientes. Esta situação provoca um prazo de espera acima da média e do limite aceitável, uma queda na qualidade do atendimento oferecido. Lembremos do seguinte, agora, né, é exigido, sempre foi exigido, alguns operadores discursivos para que a gente possa costurar uma informação na outra, para que a gente possa dar o alinhavo do texto, ou seja, uma sequência lógica ao texto. E estruturas como conjunções, locuções conjuntivas, advérbios, né, de tempo, de modo, e assim sucessivamente, além de pronomes, servem para que a gente possa construir essa estrutura de alinhavo. Então aqui eu tenho é indubitável, ou seja, não há sombra de dúvidas. Depois eu tenho nesse viés, é um outro operador intraparágrafo, né, nesse viés, nessa perspectiva, de acordo com, ou conforme, né, ou então em conformidade, segundo o American College, e assim sucessivamente. Depois eu tenho o que ocorre nos prontos-socorros, né, esta situação, e aí eu vou fazendo a costura de uma informação na outra. Lembrando que os parágrafos de desenvolvimento, eles são parágrafos mais analíticos, a gente desenvolve um pouco mais a informação. O desenvolvimento 2
eu inicio com o operador discursivo interparágrafo, outro sim. Outro sim significa dizer de igual modo, certo? Outro sim, não há como separar as dificuldades de gestão da saúde pública de seu financiamento. Infelizmente, no Brasil, os estados e municípios possuem grandes responsabilidades em relação aos atendimentos em seu território, porém não recebem recursos suficientes para esse fim. Aí eu trouxe a problematização e agora eu vou propor o dado ou vou trazer alguma prova para comprovar essa situação. E aí eu digo, desse modo, a população não tem acesso a um serviço de qualidade e que seja capaz de suprir as demandas. O que são as demandas? São as necessidades. Este cenário se agrava ainda mais com o envelhecimento da população e com a conhecida PEC 241 de 2016, que limita os gastos públicos em saúde ao valor do ano anterior, corrigido pela inflação. E aí eu coloco mais um operadorzinho discursivo e fecho o meu parágrafo com um comentário final. Assim sendo, sem essa vírgulazinha aqui, né? Assim sendo, a falta do financiamento adequado e boa gestão no tocante à saúde pública no Brasil prejudica a comunidade mais necessitada. Ou seja, aquelas pessoas do nosso país que mais necessitam desse serviço público de saúde. Para finalizarmos a explicação dessa macroestrutura, eu trago um modelo de conclusão. Lembrando que primeiro a gente reafirma o problema, traz uma síntesezinha da discussão e depois a gente propõe duas intervenções. Uma para o argumento 1, outra para o argumento 2 e fecha o parágrafo, tá? Então vamos lá. Em síntese, ou seja, em suma, em resumo, é evidente a necessidade de resolver os problemas de superlotação, do subfinanciamento e da má gestão pública para oferecer um sistema de saúde pública eficaz. Fiz a síntese da minha discussão, trouxe aí a questão da superlotação, do subfinanciamento, da má gestão pública, para que a gente possa oferecer um sistema de saúde pública eficaz, é preciso que a gente precisa resolver esses problemas, que a gente possa resolver esses problemas. E aí, como é que a gente vai resolver? Quais são as sugestões que eu dou, né? Portanto, é a minha conjunçãozinha conclusiva, né? Cabe ao Ministério da Saúde, é o meu primeiro agente, e aqui eu vou iniciar a minha intervenção para o argumento 1, que foi o argumento da superlotação. Cabe ao Ministério da Saúde cobrar dos gestores dos hospitais e prontos-socorros um mapeamento das principais causas da superlotação. Então eu fiz o detalhamento, quando eu digo um mapeamento das principais causas da superlotação, eu faço o detalhamento da minha ação. E aí depois eu digo como fazer isso. Por meio de que isso se realizará? Por meio de sistemas digitais que gerem um acompanhamento rápido e direto. Qual o efeito disso? O efeito prático disso? Para quê? Qual a finalidade dessa medida? Para que possam promover políticas públicas que ataquem incisivamente os problemas observados a fim de resolvê-los. A minha segunda intervenção diz respeito à má gestão pública e ao subfinanciamento. E aí eu digo, ademais, ou seja, além disso, né, cabe ao governo federal disponibilizar mais recursos de modo igualitário, no sentido de equilibrar as disparidades regionais existentes no sistema único de saúde. E aí eu trago, além do detalhamento da minha ação, eu trago uma outra ação. Além de disponibilizar mais recursos, o governo federal ele também precisa fiscalizar ostensivamente a destinação desses recursos. Então eu proponho fiscalizar ostensivamente a destinação dos recursos repassados aos gestores de hospitais e unidades de saúde. Qual o efeito prático disso? Qual a finalidade dessa medida? A fim de efetivar o que preconiza a Constituição de 88. E aí, para finalizar, para fazer o arremate do meu parágrafo, eu trago uma frase de efeito, em que eu digo que diz ser a saúde um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Desse modo, eu concluo o meu parágrafo de conclusão, obedecendo a todos os requisitos exigidos pela banca avaliadora do Enem, que é a reafirmação do problema, ou a síntese da minha discussão,
Depois eu trago as intervenções, uma para cada argumento proposto, lembrando que a gente precisa pensar sempre na intervenção, considerando agente, ação, meio e efeito, e o detalhamento do agente, da ação ou do meio, tá? E para finalizar, eu gostaria de sugerir aí para que vocês possam otimizar esse tempo ocioso de isolamento social, espero que esteja todo mundo bem no aconchego do lar de vocês. Eu trago 2 temas aí, 2 sugestões de tema para que vocês possam desenvolver e colocar em prática exatamente essa estrutura que eu sugiro aqui nessa aula de hoje. O primeiro tema são as perspectivas da democracia brasileira no século XXI. É algo super atual, está aí a todo momento sendo discutido, né? Quais são os limites desse Estado democrático de direito, se a gente de fato tem uma democracia instaurada no país e que é de fato uma realidade em nosso país hoje. Então, como é que anda essa questão da democracia brasileira nesse início de século XXI? E uma outra sugestão de tema, que eu acho que vale muito pesquisa, leitura, é o novo cenário do mercado de trabalho no Brasil, com essa reconfiguração em virtude da pandemia do novo coronavírus. A gente viu que houve suspensão de trabalho, antecipação de férias, cortes salariais, o enxugamento de pessoal. Então, eu acho que vale a pena a gente buscar informações e se atualizar em torno dessas discussões, que são discussões extremamente pertinentes e são sugestões que trago para que vocês possam desenvolver aí na casa de vocês. Até a próxima, pessoal. Fica aqui as minhas dicas. Um beijo e fiquem com Deus.